Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Dublagem, agora de Casa Nova, né, Felipe? De Casa Nova, nessa linda Casa Nova. Estamos aqui no Multi Estúdios, espaço maravilhoso, e a gente espera que seja aí o primeiro de muitos aí dessa parceria, que renda muitas coisas bacanas. E vamos começar, Felipe. O que você tem a dizer aí pra galera? Isso aí. Bom, eu sou Felipe Drummond, né, dublador, diretor de dublagem. Tô aqui junto do meu irmão Alexandre Drummond nesse projeto maravilhoso que a gente tem, que é o Dublagem, né, um espaço para a gente falar sobre dublagem, um espaço para a gente falar sobre a cultura geek, falar sobre os lançamentos dos streamings, enfim, um espaço para a gente falar um pouquinho sobre o que está rolando na indústria, né? Afinal, a gente é apaixonado por isso, a gente vive de dublagem desde muito cedo. Para quem não sabe, somos netos do grande Orlando Drummond, e esse projeto é mais uma das formas que a gente encontrou de honrar o legado dele, de sempre elevar, né, esse sobrenome Drummond a esse reconhecimento na parte da cultura desse país, enfim, de tudo isso, né? E esse podcast visa a gente trazer convidados, trazer novidades, trazer tudo aquilo que a gente acha interessante do mercado audiovisual, da cultura, mas também da dublagem, né? E um dos temas que a gente pensou justamente para a gente iniciar esse podcast, para a gente falar sobre dublagem, é um tema que muita gente fala com a gente nas redes sociais, né, Xande? É verdade. Que é dorama. Dorama. Dorama é uma paixão, virou uma paixão nacional, né, Felipe? Com certeza. Porque, onde a gente passa, a gente vê pessoas que, cara, assistem, são completamente apaixonadas, fissuradas e tem um carinho, né, uma admiração. E pra gente é um tema muito especial, porque a gente... É apaixonante, né? É apaixonante. E a gente, de certa forma, pegou esse bonde lá no início, né, Felipe? Então a gente tem bastante coisa para falar sobre, bastante coisa para trazer. Não só, obviamente, sobre os personagens, sobre as séries, mas sobre o mercado, realmente, como que ele veio à tona, assim, né? Como que ele aqueceu da forma que está hoje. Então, é isso que o Felipe falou. A gente quer muito trazer para vocês uma visão de mercado também, sabe? Uma visão de como as coisas funcionam, como as coisas se dão. E Dorama não podia estar fora dessa empreitada aí, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o pioneirismo está no DNA da família Drummond, né, Xande? É verdade. Vovô foi pioneiro na dublagem, né? Dublou Branca de Neve, para quem não sabe, vovô era o Atim, né? Verdade. Então, lá atrás já tem essa história do pioneirismo. A gente também pegou o pioneirismo nos games, na localização de games, né? Trabalhamos com The Witcher, Assassin's Creed, enfim, vários games super bacanas, tanto como dubladores como diretores de dublagem. E com o Dorama a gente também teve esse privilégio de pegar, né, no início. Então, para a gente ilustrar um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre como tudo isso começou, né, como os doramas foram introduzidos, né, e tudo mais, eu acho que isso vem lá de trás ainda, né? Eu costumo falar que há muitos anos, eu assisti um filme que eu recomendo, inclusive, se você não conhece, que se chama Old Boy, que é um clássico, virou um clássico cult e tudo mais, que é um filme incrível, e é um filme coreano, e na época não se falava tanto no cinema coreano e tudo mais. E tinha uma pegada completamente diferente de estética, de atuação, e eu fiquei apaixonado, né, por aquele filme. E com o tempo passando tudo mais, com os streamings, tudo isso, você acabava não tendo tanto conteúdo, né, asiático em geral. Não era uma coisa que o público brasileiro Eram coisas consumia. pontuais, né? Exatamente. Você tinha um público muito fiel, né, já, mas não era uma coisa aberta ao público como um todo, né? E fazendo já esse ponto de vista histórico, como os doramas chegam com tanta força no Brasil, Xande? Então, eu acho que isso aí que você falou sobre essas coisas pontuais, né? Esse filme também eu lembro, que a gente era moleque, você adorava esse filme. Teve um outro filme que eu acho que era Battle Royale, você lembra desse filme? Battle Eu Royale não lembro também. se era coreano esse, posso Não, estar enganado. eu acho que não. Eu acho que Não. não, mas era muito bom também. Muito bom. Tinha o Lei de Vingança também, que era o do Old Boy. Enfim. Vários filmes interessantíssimos, muito legais, só que realmente não eram coisas, né, que ficavam, né? Eu acho que a grande virada de chave, na minha visão do coreano, foi o Parasita, né? Quando veio o Parasita, Verdade. que, pô, foi um filme que chamou a atenção de todo mundo, foi um filme que
Ganhou Oscar, não ganhou? Ganhou Oscar. Ganhou Oscar. Então, assim, um filme que foi, assim... Premiadíssimo. E brilhante, né? O diretor, maravilhoso também. Então, acho que ali foi um ponto de ignição, digamos assim. E aí, aos pouquinhos, né, as coisas foram se desenrolando. E com a pandemia, que pelo menos pra gente foi onde a coisa meio que estourou. Foi um divisor de águas no mercado de dublagem. Foi um divisor de águas, porque antes, o que acontecia? A gente dublava muito idiomas tradicionais, digamos assim, inglês, espanhol, vai lá, um italiano, francês, italiano, um alemão, de vez em mas quando. muito pouco. Eram mais essas duas línguas. Quando veio a pandemia, os streamings começaram a ter que tirar da gaveta algumas coisas que eles tinham guardado, né? Dentre elas, os doramas. E aí começou a vir com muita força. E aí a galera em casa, precisando ver coisa, começou a assistir dorama, começou a ver aquele material, aquele conteúdo que é riquíssimo. Eles têm diversas modalidades, né, digamos assim. Tem aqueles doramas que são mais fofos, tem aqueles doramas que são mais históricos. Os de comédia. Os de comédia, os mais de drama, os mais de violência. Eles têm uma gama muito grande, assim, né, de possibilidades. Mas eu acho que o que mais apaixonou o público brasileiro em geral é justamente essa pegada leve do dorama, né? Sim, o dorama não tem uma coisa densa, não é um produto que você vai assistir e vai ficar tenso e tal. Pelo contrário, é um produto que ele é gostosinho de você assistir, né? Você assiste o dorama e sai mais leve. Geralmente é uma história muito... que ela desenrola de um jeito muito natural e ela demora para desenrolar, né? O dorama ele tem uma especificidade também em relação ao tempo, né? Enquanto a gente está acostumado com séries hollywoodianas que tem 30, 40, 50 minutos de duração, o dorama já tem uma pegada de 60, 70, 80 minutos por episódio, né? E isso faz com que a história possa se desenrolar de uma outra forma também, né? É uma forma mais lenta, porém mais elaborada também, né? Mas exige do público também uma fidelidade ali maior. Exatamente. Do que normal, né? Porque, assim, é muito mais fácil você segurar um público com 20 minutos, 30 minutos de episódio, né? Uma coisa que é rápida de consumir. Que é rápida, exatamente. Você vê ali, sei lá, na hora do almoço, a pessoa liga ali no celular, vê e acabou. Não, o dorama exige um tempo, realmente. E isso só corrobora, né, para isso tudo pode ser uma coisa que entrou no sangue mesmo das pessoas. Sim. Porque se fosse uma coisa mais fácil de assistir, beleza, mas não é uma coisa tão fácil, né? É uma coisa que demanda um tempo, que demanda uma tranquilidade ali. Talvez por isso as pessoas sejam tão apaixonadas por doramas também, né? Justamente porque elas investem tempo para assistir aquilo, né? Elas vivem com aqueles personagens, né? É verdade, vivem aquilo. Então, é um tipo de conteúdo diferente e eu acho que isso também trouxe a curiosidade do público. Afinal, por que as pessoas estão assistindo tanto dorama? Por que se fala tanto em dorama? Né? E a gente pega também, além de tudo isso que você falou, óbvio, do pós-pandemia, né, da variedade de conteúdo que a gente passou a ter dublado no pós-pandemia, da quantidade de conteúdo diverso que precisou colocar no ar, porque Hollywood estava parada, a indústria estava parada, então muita coisa foi resgatada, né, grandes produções, e a gente ainda vai falar muito aqui sobre isso, gente, produções polonesas que são incríveis e que você não tinha acesso antes, não era uma coisa consumida pelo mercado, pelo público. Produções indianas, produções coreanas, produções de todos os lugares do mundo. Eu acho que o conteúdo se abriu, né, durante a pandemia justamente para trazer conteúdo para um público que estava em casa, que estava ali ansioso por conteúdo, que queria assistir coisas novas. Né? E você ter esses pontos de vista diferentes, né? Cada país tem sua cultura, né? E isso se transmite no audiovisual desse país também, né? A forma como a direção é feita, a fotografia, a atuação, né? A gente consegue perceber nitidamente. Cada escola tem um traço, diferencial, né? Tem um traço. Então é muito gostoso a gente que trabalha com isso, a gente poder captar essas nuances, né? Na dublagem especificamente, mas também analisando do ponto de vista de mercado. Foi uma evolução muito importante para o mercado audiovisual mundial, você englobar novas culturas, englobar novos conteúdos nos streamings. E agora, voltando para o dorama especificamente, Xande, eu acho que outro ponto é muito importante no dorama, que é o fenômeno Round 6. Ah, verdade. Round 6 se tornou, eu não sei se ainda é no momento, mas eu acredito que sim, a série de língua não inglesa mais assistida da história da Netflix e chegou a ser, por um tempo, a série mais assistida da história da Netflix. Caraca, em quantidade de horas, né? Então, você ter esse fenômeno é uma coisa muito, muito impactante.
A gente está falando aqui de muito dinheiro envolvido também, de muita coisa envolvida. E é uma série que é de uma criatividade completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Você chegou a assistir Round Six? Eu assisti, eu tenho por hábito não assistir as séries até o final, né? Esse hábito maravilhoso. Aí eu assisti, sei lá, são 6 episódios, 8, não lembro. Também não lembro a quantidade de episódios, mas eu assisti até o final. Mas eu assisti, eu devorei a série. Eram 8, eu assisti até os 5, eu tenho esse hábito. Assim. Aí eu parei de ver, não por não ter gostado, achei maravilhosa, mas passou o tempo, parei de assistir. Mas, uma série incrível, assim, é muito legal, o desfecho é muito legal, enfim... A série... É toda redondinha, assim, toda redondinha, tem toda essa... E tem aí a promessa da segunda temporada também, que está sendo aguardadíssima. Maneiro. Mas eu acho que é importante pontuar isso justamente porque isso trouxe um foco diferente também para os doramas, né? De você ter... Peraí, essa série daqui ela foi a mais assistida. Então, acho que vale a pena investir nisso. Sim, né? Sim. É um mercado, obviamente, como qualquer outro, a gente não pode esquecer que envolve muito dinheiro. Né? Então, se aquilo retém o público, se aquilo tem a demanda do público... Vamos investir nisso, né? E com a dublagem dos doramas não foi diferente. Já que tinha essa demanda do público, já que tinha essa paixão do público por doramas, muitos doramas passaram a ser dublados, né? A gente teve uma quantidade, um caminhão de dorama que a gente dublou e a gente participou desse movimento pioneiro, né? Sim, da dublagem desses doramas. Você consegue lembrar, Xande, o primeiro dorama que você dublou assim, que te pegou? Cara, o primeiro que eu dublei... que me marcou, acho que foi o Startup, cara. Startup é uma série maravilhosa que trata sobre esse ramo empresarial, né? Tipo, de jovens que estão ali começando aí aquela competição, e aí dentro dessa competição deles de trabalho tem a competição para uma menina também, que eles estão juntos ali, e um quer ficar com ela, e o outro que conquista mais e fica naquela coisa. Mas é uma série bacana, uma série... impactante para mim, o ator maravilhoso que eu já fiz em outras séries também, fiz ele no Hometown Cha-Cha-Cha também. Legal. E, cara, maravilhoso. É um dorama também que o pessoal gosta muito, Hometown Cha-Cha-Cha. Muito. Todo mundo que eu falo sobre gosta muito dessa série em específico. Que aí já entra naquele ramo que você falou, das mais levinhas, sabe? Uma série que, cara, você vê, assim, a trilha sonora, a delícia. É legal, né? É uma história levinha. Porra, maravilha. Legal. Aquilo é muito bom. Acho que, pra mim, assim, foi a que mais... marcou, né? Depois disso vieram outras, claro, mas essa foi aqui, o Startup, realmente. Foi o Startup. Startup, que aqui no Brasil o título é Apostando Alto. Se você não conhece, assista. A direção de dublagem também foi minha e do Xande, né? A gente cuidou da parte de direção de dublagem. Foi dublado na MJ Studios, que é onde a gente dirige dublagem. Eu também dublei esse dorama. Ele é apaixonante, obviamente, porque ele foi o primeiro que a gente fez junto, tudo mais e tal. Foi incrível. Mas tem uma peculiaridade, uma curiosidade também, que eu acho que é bacana a gente dividir com as pessoas, que no começo muita gente tinha uma resistência em relação aos doramas, né, Xande? É verdade. Muita gente não gostava, porque era aquilo que a gente estava falando, é uma língua muito diferente do que a gente estava acostumado, né? A gente estava mais acostumado com os filmes americanos, com novelas mexicanas, com, enfim, eventualmente uma coisa diferente, sabe? Tipo, o Felipe falou, de francês, italiano... Mas coreano, nunca, assim, sabe? Coreano era uma coisa muito rara. E só para ilustrar para você aí que está assistindo, ouvindo a gente, quando vai dublar, a gente fica com o fone escutando o idioma original, né? É a nossa referência para a gente olhar para a tela e ler o texto e gravar. Então, quando a gente tem um idioma diferente, né, daquele que a gente está acostumado, meio que buga a nossa cabeça, né? A gente fica meio ali sem referência daquilo que a gente está fazendo. Certeza. Durante um tempo também a gente teve nos doramas a legenda em inglês lá nesse começo. Não sei verdade, se você lembra. Né? Que era uma referência que a gente tinha tinha, pra gente ter uma noção e tudo mais. Com o tempo isso foi até saindo porque foi entrando no sangue também, né? E uma outra coisa que foi aprimorando também foi a tradução. Com certeza. Porque antes os tradutores também entraram nesse mesmo balaio de que é complicado, é difícil. Então, assim, não existia muito esse referencial. E a tradução, nesses casos, a tradução muitas vezes é indireta, né? Sim. Tem o coreano, aí tem uma tradução em inglês, aí o tradutor pega esse inglês e traduz para o português. Então, assim, você perde algumas coisas, você perde, né, algumas informações ali. Então, assim, a tradução não era lá essas coisas. Então, a gente tinha que ficar também mexendo em bastante coisa e tudo mais. Hoje, a tradução já é muito mais tranquila. Acho que os tradutores já estão completamente adaptados a isso também. E aí facilita muito a vida do dublador também, né? Sim, porque antes era bem mais complexo para a gente encaixar as coisas ali. Uma boa tradução faz toda a diferença numa boa dublagem, né?
Até porque quando a gente tem uma boa tradução, a gente tem mais liberdade para adaptar o texto em estúdio, né? A gente não tem que se preocupar tanto com a métrica daquilo que está traduzido, né? A gente se preocupa mais em adaptar uma piada, em colocar um texto mais soltinho. Então, é muito importante. E nos doramas isso faz toda a diferença, né? A gente, quando vai trabalhar em um dorama e tudo mais, a gente sempre tem a preocupação também com o tradutor de ter a fonética dos nomes, né? Que são geralmente nomes que não são comuns aos nossos ouvidos. Então a gente sempre pede também para colocar essa fonética e tudo mais, porque ajuda, né? O dublador quando vai fazer, porque senão muito dublador não sabe, né? O que vai falar, sei lá, Dong Cho, né? Aí vai mandar um Dong Cheok, enfim, só exemplificando. Então quando a gente tem essa abertura com o tradutor, quando a gente consegue ter esse trabalho já pronto, quando a gente entra em estúdio, facilita muito o processo, né? E é muito bacana que a gente hoje, né, assim, pelo menos nós lá na MGE, a gente já tem essa noção completa de como é cada nome, né? A gente já fez tanto dorama que a gente já sabe o que cada nome diz, por exemplo, isso que ele falou de Cheok, né? C-H-E-O-K. Não é Cheok, é Cho, né? A gente já sabe o que a gente tem que tirar, né, de cada palavra, assim, para ter, né? Então, isso já é um diferencial, assim, que já sabe essa... Não, e eu mergulhei tanto de cabeça nisso no começo e tal, que eu cheguei a fazer um curso de coreano básico, né? Só para ter uma noção, porque é um mercado muito grande e chegando muita coisa, eu falei, eu tenho que ter uma noção, né, disso aqui para a gente poder trabalhar legal. Então, foi amor à primeira vista, assim, para mim, o dorama, sabe? Porque eram conteúdos muito diferentes que me agradavam muito em relação à estética, em relação à atuação, em relação... É muito agradável. É muito agradável de se dublar. E, gente, dorama de comédia é uma das coisas mais difíceis de se dublar. Porque, além da labial, além de toda essa questão da dublagem e tudo mais, eles são muito intensos. E aí você fazer isso tudo junto com a labial, num idioma que é muito difícil, né, gente? É um desafio. Teve uma série que foi maravilhosa, que foi aquela Mr. Queen, você lembra? Uhum. Que era engraçadíssima, que era uma menina que eu não lembro se trocava de corpo ou se trocava realmente de posição com o filho do rei, uma parada dessa, né? E aí ela virava o rei e o menino ia embora e ficava livre, enfim. E aí ela tinha que, de todo aquele jeito, fingir que era um homem, só que, pô, ela com os traços todos femininos e tal. E a Gabriela Medeiros que fez brilhantemente, foi engraçado. Foi incrível, ficou muito engraçado. Engraçado pra caramba. E é bem isso, né? Bem esse lance de comédia, né? Essa coisa engraçada. Personagem difícil pra caramba, cheio de nuances, cheio de... E com um conteúdo histórico também, né? Então você mescla dois gêneros, né? Você tem a comédia e você tem uma produção de época. Inclusive tem muitos doramas de época que são incríveis, muitos, né? Muitos. Essa parte de figurino dos caras, a parte né, dos lugares. Da dinastia Joseon, né? Sempre fala da dinastia Joseon e tal. É um tema legal. Riquíssimo, né? E você vê os figurinos, você vê a fotografia, é tudo muito bem elaborado, é tudo muito bem feito, né? E desperta a curiosidade. Eu sou um cara que eu gosto muito de viajar e eu tô tentando convencer a Flávia, que é minha esposa, a gente ir pra Coreia também, porque eu fico curioso em relação à história. Eu gosto de conhecer, pensando nisso, cara, esses dias. Que eu tava voltando, acho que de Araras, não lembro o que eu tava fazendo, mas eu tava voltando e coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, pô, deve ser maneiro viajar pra lá, né, cara? Deve ser legal, pra comer as paradas. Comer um topoqui, né? Já pensou? Muito maneiro, cara. E é uma cultura muito rica, realmente, né, cara? Sim. É outra ideia de tudo, né? A gente vive outra realidade em relação aos caras, então Não, e sai um pouco também daquele foco de viagem, quando a gente pensa em viagem, pensa em Estados Unidos e Europa, né? Você tem uma coisa diferente, uma realidade diferente, uma cultura riquíssima e diferente também, né? Porque eu acho que muita gente foge realmente por ser diferente, né? Tipo, eu vejo muitas pessoas que têm essa restrição com culturas que não são muito parecidas, assim, com medo de ser muito chocante e tal. E eu entendo também porque, enfim, gasta um dinheiro às vezes, chega lá não gosta também do lugar, é meio complicado, mas eu acho que pra gente que está imerso nessa cultura, assim, seria bacana ter essa troca, né? Esse com o contato, povo, né? essa troca com a culinária, essa troca com os lugares, enfim. E é engraçado que outro dia eu estava conversando com o Carlos, que é meu sogro, que ele trabalhou a vida inteira com transmissão e tudo mais, e ele trabalhou nas Olimpíadas de Seul, né? Isso, poxa, foi acho que em 88. E aí eu tava mostrando pra ele alguma coisa de dorama e tudo mais, aí tava mostrando pra ele, cara, como tá diferente. Eu falei, você conhece ele? Não, eu conheço, mas era completamente diferente, né? Então,
ainda tem essa pegada histórica, né, da Coreia, porque ela evoluiu muito em muito pouco tempo também, os né? Os caras deram uma guinada Completa, absurda, assim, de né? evolução, Então, assim, em vários aspectos. é curioso, né, a gente observar isso também. É muito impactante, assim. E aí a gente ficou trocando ideia, mó tempão, enfim. Mas voltando para os nossos doramas, tem algum ator especificamente que você tenha dublado que a galera sempre fale quando você fala assim, eu dublo, tá, dublo, adoro dorama, eu dublo, pá. Então, esse... O do Hometown Cha-Cha-Cha, O né? Hometown Cha-Cha-Cha falam muito dele. Tem um agora que eu fiz também no... Eu esqueci o nome da série, cara. Que eu fiz lá no Alcateia. Meu casamento, eu não lembro agora o nome. Mas que eu fiz também numa série com o Donde. Não vou lembrar o nome agora. Mas é um outro ator que é maravilhoso também. Depois eu vou... A gente coloca aqui depois pra galera ver. Mas eu acho que o mais emblemático realmente é esse do Hometown. Legal. Ele é bem marcado, assim. É um cara que é engraçado, é um cara que... É uma pena que ele não fez mais coisas. Acho que eu dublei ele em 2 ou 3 coisas, três situações. Mas ele é engraçado, sabe? Um cara que é aquele cara que a gente grava e, enfim, já sabe, já tá no sangue. Já fluiu, né? Já pegou o jeito dele, né? E você? Fala o seu aí que eu vou pesquisar aqui enquanto você fala, que eu dou uma olhada aqui. O meu é o Ro-Um. O Ro-Um eu já dublei ele em algumas produções, né? E é sempre num estilo bem diferente. Eu acho que de todas as produções que eu fiz dele, eu acho que Nosso Destino é uma produção que eu não vi tanto hype em cima dela, mas é uma produção incrível. Se você gosta de dorama e ainda não assistiu Nosso Destino, por favor, assista, porque ela tem todos os elementos de um blockbuster. Assim. Os efeitos especiais são incríveis, as atuações são incríveis, as histórias, né? Cada episódio conta uma história diferente. Então você tem uma variedade de conteúdo ali nessa série que é muito legal, né? Eu recomendo fortemente Nosso Destino, assista. Só fazendo uma pincelada do que é a série, esse personagem que eu faço, que é interpretado pelo Ro-Um, ele vai ajudar uma pessoa que está numa ponte para pular, tudo mais e tal. Ele acaba caindo da ponte junto com a pessoa e aí ele entra em coma. No que ele entra em coma, né, ele chega lá do outro lado e fala, você morreu, tudo mais. Ele, mas eu não posso morrer, tem minha mãe e tudo mais. Bom, então tá bom. Então você pode... você vai conseguir voltar, mas antes você tem que ajudar a gente no nosso projeto aqui e tudo mais, das almas, enfim. E aí a história vai se desenrolando ele como um agente, né, do outro lado, né, do pós-vida. E a história vai se desenrolando e cada episódio conta a história de um personagem. E aí tem a galera do mal, né, os demônios e tudo mais, e ele que tá ali junto dos outros personagens. É muito legal a história, é envolvente. Eu acho que é isso que a gente estava falando do tempo dos episódios. Por serem episódios maiores, você consegue desenvolver bem as histórias, né? Então, vale a pena ver, confiram. Mas além de Nosso Destino, dublei ele também em outras produções. É um ator que, como você falou, a gente vai fazendo e já entra no sangue, né? A gente já curte fazer. Então, é um personagem, é um ator que eu tenho muito carinho sempre que eu tenho a oportunidade de dublar. Legal. Eu tava dando uma colada aqui e o nome do ator que eu tava falando é o Kim Woo-bin. O cara é muito bom também. Eu já fiz ele em produções como essa que eu tava te falando, que é a Black Knight, que é, assim, uma espécie de mundo pós-apocalíptico, assim, que não tem mais nada, tá tudo, tipo, aquela poeira, meio... Aquele filme que a gente dublou? Furiosa, sabe? Qual é? A parada tudo meio... Qual é o nome do filme que puxa o Furiosa? Mad Max. Mad Max, uma parada meio Mad Max. Pós-apocalíptico. Assim, pós-apocalíptico, isso aí. Legal. E aí o cara super sério, super seco, tudo mais. Já fiz ele em produções de comédia também, engraçado demais também. O cara é meio seco assim, mas tipo, engraçado, sabe? O cara é bom pra caramba. E o outro, esse que eu tava falando do Hometown, é o Kim Song-ho. Só pra lembrar também aqui, que eu não costumo lembrar os nomes das coisas que eu faço, mas o Kim Song-ho é... maravilhoso, assim. E foi uma pena isso que eu te falei. Ele tá mais fora do circuito agora. Não sei se tá em outros projetos também, mas nunca mais fiz nada dele, assim. Fiz essas 2 séries que foram bem marcantes, assim, pra mim, mas... Ele é muito bom mesmo. Ele é bom, ele é engraçado, ele é leve, Ele tem um sarcasmo, né? Um deboche quando ele fala. Lembra você, inclusive. Acho que é por isso que entra diretamente naquele olhinho dele, né? Sacana. Mas, no fim das contas, eu acho que
tanto o que eu fiz, tanto o que você fez, só mostra o quanto é rica a cultura dos caras e o quanto é agradável, é gostoso de fazer. E o quanto que as culturas se correlacionam, no fim das contas, né? A gente tem essa coisa, né? É muito diferente, mas a gente encontra pontos de relação, né? Quando a gente está ali dublando, quando a gente está ali fazendo, a gente consegue encontrar coisas que tem dentro da gente e tem dentro do cara, então a gente consegue fazer uma fusão bacana ali, né? Dentro da arte, né? Isso é muito bonito, muito, muito bacana. Com certeza. E você que está assistindo, ouvindo a gente aí, a gente gostaria de saber também, você curte dorama? Se você curte, qual é o seu favorito? Deixa aqui nos comentários, né? E, por favor, se inscreva aqui no nosso canal para você continuar acompanhando. Clica no sininho também para ter aquelas notificações sempre que tiver um episódio novo. Isso aí, é de graça e, pô, vai ajudar a gente pra caramba. Pra caramba. Pra gente continuar com esse legado, né? Continuar com tanta história bacana, tanta coisa legal que a gente quer trazer aqui para vocês. E a gente queria deixar também aqui, fixado aqui nos comentários e também aqui na descrição desse vídeo, se você tem curiosidade sobre dublagem, se você gostaria de saber um pouco mais sobre dublagem, a gente tem um outro projeto chamado A Jornada do Dublador, onde a gente fala sobre dublagem, são aulas incríveis, você que já está no mercado e quer se aprofundar um pouco mais, quer saber como você pode se diferenciar no mercado, ou você que tem curiosidade de como faz para entrar, onde eu posso me encaixar, A Jornada do Dublador é para você. É um projeto também paralelo onde a gente dá continuidade ao legado do vovô e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né, Xande? É isso aí. Pra gente foi mais do que especial, né? Tá aqui com vocês, tá aqui de casa nova, né? Tudo bonito, tudo bacana. E é isso. Acho que é o pontapé aí de muita coisa bacana que tá vindo pela frente e a gente espera muito ter vocês aí junto, né? Nessa nossa jornada aí, né? Com certeza, com certeza. Foi um prazer, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.